Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos e irmãs, a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. O nosso culto também está sendo transmitido, amados, pelo YouTube, pelo Facebook, aos nossos irmãos que nos acompanham, que possam reter a comunhão no Senhor durante todo o culto, que a comunhão que nós estamos, que a visitação do Senhor que já está no meio de nós aqui, possa alcançar aos nossos irmãos que estão nos assistindo também, não é verdade? Tem um convite a fazer aos irmãos que estão presentes hoje à igreja, que irmãos, que possamos cantar os hinos,
que possamos abrir as nossas bocas e dar um louvor ao Senhor, um louvor de toda a força do nosso peito, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor também. Então, iniciando este culto, vamos cantar, irmãos, o hino 341, 341. Como estarmos nós aqui na presença de Deus, recebendo conselhos que vêm dos céus, meditando no Senhor, que nos quer para si. Todos juntos cantemos, como estarmos nós aqui, entre nós está quem nos quer para ser, jubilosos cantemos. Bom estarmos nós aqui, bom estarmos nós aqui, entoando louvor, desfrutando por graça as bênçãos já. Cada nos irá do Senhor receber suas bênçãos gloriosas. Como estarmos nós aqui, entre nós está quem nos quer para ser, jubilosos cantemos. Como estarmos nós aqui, como estarmos nós aqui, invocando ao Senhor, elevando a nossa oração com fervor. Breve vamos para o céu, estando ali, vendo a Deus nós iremos. Como estarmos nós aqui, entre nós está quem nos quer para ser, jubilosos cantemos. Como estarmos nós aqui. Glória a Deus, glória ao Senhor. Podemos nos sentar, irmãos. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aos irmãos da portaria, se chegar mais irmãs, aí os irmãos, se possível, acomodar elas ou aqui na frente dos músicos, porque aqui já está ocupado, tá bem? Vamos cantar, irmãos, nesta comunhão, o hino 128, 128.
Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Vamos juntos, amados irmãos, cantar o hino para oração, hino 55, hino 55. Glória ao Senhor, aleluia. Deus Altíssimo, teu rogo, por teu fiel perdão, o teu amor imploro, estende tuas mãos. A minha oração eleva-te, Senhor, por tua grande compaixão. Atende ao meu clamor, faze tua paz sublime, enche meu coração, pois quero sempre firme andar em retidão. A minha oração eleva-te, Senhor, por tua grande compaixão. Atende ao meu clamor. Piedoso e clemente és tu, ó Criador, até entendimento concede-me, Senhor. A minha oração eleva-te, Senhor, por tua grande compaixão. Glória a Deus, glória ao Senhor, glória ao Criador. Bem, amados irmãos e irmãs, neste momento nós iremos aos pés do Senhor em oração. Iremos dobrar os nossos joelhos em sinal de humilhação, em sinal de adoração, rendendo ao nosso Mestre, ao nosso Deus que fez os céus e a terra, toda a honra e toda a glória. Quem passou pela portaria nesta noite, fez pedidos por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias, testemunhados. Temos recebido diversos pedidos de oração também pelos irmãos, pelas famílias que nos acompanham pela internet. E neste momento, irmãos, um risco no papel, anotando um pedido de oração, não justifica o tamanho da aflição de quem pediu. Mas o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, conhece o teu limite, irmão. Conhece o teu limite, minha irmã. E sabe o Senhor exatamente a maneira como você se encontra. Nós iremos aos pés do Senhor neste momento e eu te convido que a igreja possa estar numa íntima comunhão com Deus. Louve, irmãos, adore, clame enquanto é tempo, porque se nós clamarmos, o Senhor poderá ainda hoje suprir a nossa necessidade. Então, juntos, aos irmãos que nos acompanham pela internet, sendo possível que possam se ajoelhar,
não sendo possível que ao menos possam reclinar a cabeça onde estiverem, em sinal de respeito ao nosso Deus, para que a comunhão te alcance também nesta oração. Juntos, amados irmãos, irmãs, busquemos a face do nosso Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória ao Criador, aleluia. Glória a Deus, bendito é o teu santo nome, Senhor, aleluia. Glória, glória ao Criador, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Glória, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Jesus, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador, aleluia. Glória a Deus, bendito é o teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, mais uma vez, Senhor, nos encontramos em ato de humilhação na tua presença, rendendo-lhe graças, Senhor, pela grande sorte que coube a nós, de sermos chamados teus filhos e herdeiros das tuas promessas. Graças nós te damos, ó Pai, porque mais uma vez, Senhor, pudemos contemplar a luz do sol, pudemos, Senhor eterno, abraçar a quem amamos, pudermos, Senhor eterno, sair pelas ruas da nossa cidade e seguir a caminho da sua igreja, Senhor, de um templo de adoração, para te agradecer, de render-lhe graças, Senhor, pela grande sorte que coube a nós, ó Pai. Ó Deus de misericórdia, e se ainda assim temos faltado na tua presença, temos cometido alguma falta, algum pecado, Senhor, por obras ou pensamentos, nós queremos, Senhor eterno, no começo dessa oração te pedir perdão, Senhor, perdoa as nossas faltas por amor do teu santo nome, aleluia. Permita, Senhor eterno, que possamos alcançar de ti, ó Pai, misericórdia, Pai, porque os tempos são difíceis, Senhor eterno, na terra, e nós não queremos de maneira alguma te desagradar. Ó Deus de misericórdia, te agradecemos pela comunhão que está no meio de nós, graças te damos, Senhor, pelos hinos que já foram cantados em memória da tua santidade também. Ó Deus de piedade santo, queremos te apresentar, Senhor, esses pedidos de oração, seja os pedidos feitos menção na porta, Senhor, seja os pedidos feitos menção, Senhor eterno, na internet, seja feito também, Senhor eterno, menção sobre os pedidos que estão em oculto no coração do teu filho, da tua filha, ó Pai, aquilo, Senhor eterno, que não desceu, Senhor eterno, a conhecimento da nossa família, aquilo que, Senhor eterno, que nem o nosso melhor amigo conhece, mas tu conheces, Senhor, as nossas aflições, tu conheces, Senhor, as nossas necessidades, tu conheces, Senhor eterno, as causas impossíveis do teu povo, e nós depositamos na tua presença nessa oração, Senhor, todos os pedidos de oração da tua igreja, Senhor. Ó Deus de misericórdia, queira vir ao nosso encontro, Senhor eterno, porque somos necessitados de ti, ó Pai. Ó Deus de misericórdia, quanta causa impossível, quanta enfermidade na alma, Senhor, quanta enfermidade na carne e na mente do teu povo, quantas vezes, Senhor eterno, uma decisão vem que é impossível para o teu filho, para a tua filha, mas nós não estamos, Senhor, diante do que pedimos o possível, porque o possível tu tem nos dado a graça de alcançar pela força das nossas mãos, mas nós depositamos nas tuas mãos, Senhor eterno, os pedidos das causas impossíveis, Senhor. Ó Deus de misericórdia, venha ao encontro do teu filho, venha ao encontro da tua filha, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia daquele que te clama, ainda que esteja no deserto, ó Pai, mas venha ao nosso encontro pelo amor do teu nome, porque só de ti, Senhor, provém a água que emana leite e mel. Ó Deus de misericórdia, nós te apresentamos o decorrer desse culto, ó Pai, queira ser conosco, Senhor, nas ofertas, queira ser conosco no decorrer desse culto, e maiormente nós te pedimos, manda do céu um passo da tua santa e bendita palavra. Ó Deus
Deus de piedade, é santo quanto o mistério, quanto, Senhor eterno, quanto o questionamento, quanta dúvida, Senhor, que tem no coração do teu filho, quanta dúvida tem no coração da tua filha, Senhor. Senhor, desvenda os mistérios dos nossos corações e mantenha, Senhor eterno, nos aconselha para que possamos sempre estar no centro da tua vontade também. Ó Deus de misericórdia, tudo isso nós te pedimos, tudo isso já lhe rendemos graças na certeza de alcançar, não que haja em nós merecimento, mas é no nome de Jesus Cristo, Filho do teu amor, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Em continuação a este culto, irmãos, antes, porém, fazer os anúncios, né, irmão Rodrigo? Pois bem. No próximo, irmãos, dia 2 de novembro, será um feriado, uma segunda-feira. Às 10 horas da manhã, nós nos reuniremos nesta igreja para gravar alguns hinos complementares àqueles que já foram gravados. Os músicos se reunirão, muito provavelmente haverá as pessoas que fazem a produção, né, irmão Bruno? Virão os profissionais para fazer a captação do som. E é bom que os irmãos, as irmãs que tiverem o coração, que quiserem participar dessa gravação, cantando também os hinos, possam estar presentes na igreja a partir das 10 horas da manhã, no dia 2 de novembro, feriado nacional. Neste mesmo dia, a partir das 15 horas, haverá um culto especial nesta congregação com o serviço de busca dos dons. Atenderá um servo de Deus, ancião, em Votorantim, um caro servo de Deus, homem usado por Deus na terra, e temos certeza que quem estiver na igreja, em comunhão, não sairá daqui da maneira como entrou, irmãos. Também não nos esqueçamos que todas as terças-feiras, às 14 horas, temos culto nesta congregação. É um culto de intercessão, um culto para nós virmos, abrir o nosso coração, e é bom estarmos dentro da casa do Senhor, irmãos. É um culto gostoso, um culto à tarde, bom que os irmãos, as irmãs que havendo possibilidade possam estar congregando conosco às terças-feiras, às 14 horas também. Nós temos o culto às quartas, 20 horas, temos um culto só com as irmãs aos sábados, às 10 horas da manhã, a qual o Senhor muito tem abençoado. Temos o culto aos domingos, às 10 da manhã e às 18h30, nesta congregação. Em Itapevi nós temos culto também aos domingos, às 18h30 e às terças-feiras, às 20 horas. Não nos esqueçamos, irmãos, irmãs, que todos nós, a partir de 2 anos de idade, até 130 anos, eu acho que é o limite que o irmão Rodrigo colocou, é a possibilidade que nós temos para aprender a música. É muito bom aprendermos a música. Ajuda nós a nos despertarmos na matemática, principalmente as crianças. Ensina a fazer cálculo, a contagem das notas. Tudo isso favorece, é cultura, e você não paga nada por isso. E amanhã os teus filhos, as tuas filhas, netos, poderão estar nestas fileiras, cantando hinos, louvando, tocando hinos em memória da santidade do Senhor. Isso é bom, é agradável a Deus, e se você se esforçar um pouquinho para colocar os teus filhos, os teus netos, ou você mesmo poder estar na casa do Senhor aprendendo, o Senhor se agradará também do seu esforço, irmãos, do nosso esforço. Então, todos os domingos, 8h30 da manhã, temos aula de música nesta congregação. Não se paga R$1 para participar destas aulas. Ah, mas eu não sou da congregação cristã apostólica. Aqui, irmãos, nós não estamos preocupados se você é ou se você não é.
Mas o importante é que você venha, através também dos estudos, você sinta comunhão, o Senhor visite a tua alma e você possa cantar na presença de Deus os favores do Senhor na tua vida. Temos tido um evento em Itapevi, né, irmão William? Que acontece aos sábados à noite. Os jovens dessa congregação, alguns participam. Que o Senhor, irmãos, lá, o servo de Deus que administra esse evento, ele não separa quem é ou quem não é da congregação cristã apostólica. Tem ajuntado um grande número de jovens. Os jovens estão deixando de ir em encontros de música, encontros, enfim, outros que não para fins espirituais, têm preferido estar dentro da igreja louvando ao Senhor. O importante é estarmos na casa de Deus. O importante é, seja por convite para aprender a música, seja para estar conversando no estudo bíblico, lá tem até entretenimento, né, irmão William? Mas estamos a todo instante divulgando, expandindo a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, às segundas-feiras, aqui nesta congregação, a igreja fica aberta às 20 horas para o irmão ou a irmã que tiver desejo para orar. Nós estamos juntos aqui às segundas-feiras para buscar o Senhor em oração. É isso, irmão Rodrigo? Então, todos são convidados indistintamente. Quando os irmãos entraram pela porta hoje, os irmãos viram que tem uma mesinha lá. Aquela mesinha, ela é pequena no tamanho, mas gigante na missão. É a mesa do amor. Então, o irmão, a irmã que vier à igreja, sendo possível, que possa trazer mantimentos não perecíveis, para que possamos atender os necessitados. Desta congregação, somente no mês de outubro, quantas cestas, irmãos? 70? Já foi atendido esse mês? 40 cestas básicas saíram domingo desta congregação para atender o necessitado. No mês de setembro, mais de 70 famílias foram atendidas. Mais de 70 famílias puderam dar às crianças o que elas queriam, uma bolacha, puder tomar leite, não é isso, irmão Rodrigo? E não importa quem ofereceu, mas importa que o nome do Senhor está sendo glorificado. Está bem assim, irmãos? Mais algum anúncio? Só as ofertas, né? Então agora, irmãos, momento que nós temos para fazer as nossas ofertas ao Senhor. O irmão, a irmã que veio preparado, seja para contribuir em espécie, ou se com cartão de crédito, nós temos os servos, a serva de Deus na portaria para recolher a sua oferta. Boa coisa é que os irmãos ofertem, irmãos. Nós temos necessidade de contínuo. Parece que, falando que mais 70 famílias receberam cesta básica, parece que houve fartura. Mas não, irmãos. Se cada um de nós dessemos tudo que nós temos na obra de Deus para atender o necessitado, ainda haveria fome na terra. Ainda haveria fome na nossa cidade. A Barueri é uma cidade rica, mas tem muita necessidade. Itapevi tem muita necessidade. Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Cajamar, Santana de Parnaíba, nós precisamos, irmãos, fazer a nossa parte com o nosso próximo. Nós levamos um mantimento, nós levamos a condição das pessoas terem o que comer, ter o mantimento sobre a mesa, recebem também um abraço, recebem também uma oração, recebem também um conforto que vem da parte do Senhor, e o nome de Deus vai sendo glorificado, as pessoas vão encontrando o caminho da igreja, o Senhor vai abençoando, as famílias vão se edificando, e o nome de Deus é glorificado por nós também. Então, o irmão, a irmã que estiver preparado, boa coisa é, nesta noite, ofertar ao Senhor. Estão todos, ninguém mais vai ofertar com cartão? Alguém vai ofertar com cartão? Levanta a mão. Estão todos em paz? Então vamos nos levantar, irmãos, para agradecer a oferta. Depois os irmãos passarão recolhendo. Glória ao Senhor.
Senhor Deus, graças nós te damos, porque até aqui a tua mão tem nos alcançado. Senhor, graças nós te damos pelo bom comparecimento dos teus filhos, das tuas filhas. Alguns frequentam essa congregação há muito tempo, outros estão vindo conhecendo essa irmandade pela primeira vez. Permita que eles possam ser abraçados pelo teu Espírito, Senhor. Há entre nós, Senhor, irmãos, irmãs, que para estar dentro da tua casa já foi um sacrifício vivo. Outros desejavam ofertar também com a tua obra, mas só tu conheces a condição de cada um. Senhor, a cada um de nós que entramos por essas portas nesta noite, nós te pedimos, ó Pai, retribua o desejo do coração com as bênçãos dos céus. Nós não pedimos troca, Senhor. Oxalá que nós nunca venhamos pensar em fazer troca contigo, porque nós não somos nem dignos de estarmos dentro da tua casa. E se aqui estamos é pela tua misericórdia, que se renova nas nossas vidas todas as manhãs. Abençoa, Senhor, permita que deste ajuntamento de filhos e filhas teus, desta igreja, uma multidão possa ser atendida e que a fome, Senhor, possa cessar na vida desse povo e que as despensas sejam cheias e que o Espírito Santo repouse na casa de cada um também. É o que te pedimos, te rendemos graças. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem passar colhendo a oferta? Vamos preparar, irmãos, o hino 345, 345.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Agora, queridos irmãos, irmãs, fiquemos todos em uma íntima comunhão com o Senhor, aguardando que o Senhor possa nos mandar a sua palavra. O nome de Deus, por tudo, seja sempre louvado. Amém. Pronto, irmão Marquinhos, tem a palavra. Irmão Cleito, tem a palavra? Pronto, irmão William. Tem a palavra? O senhor te dá? Não? Irmão Rodrigo? Pronto. A Irmandade tem prazer. Eu estou aqui só para não ficar longe do som aqui, ó. Mas a missão do irmão, pode vir. A Irmandade tem prazer. O irmão Rodrigo fica sem atender os cultos, né, irmão? A gente fica com saudade dele pregar, né? Vem, irmão Rodrigo. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos vejam como é a obra de Deus, né, irmãos? Nesse último domingo, na madrugada, eu acordei. Nós estamos vivendo dias de muita aflição pela enfermidade que foi diagnosticada na minha cunhada, com a qual nós estamos orando, a igreja está orando. Eu acordei na madrugada para orar e veio no meu coração Salmo 121. Falei, Senhor, Salmo 121, uma palavra tão bonita, né? Mas será que é isso? Viemos congregar, tivemos reunião do ministério pela manhã, o servo de Deus atendeu o culto e o irmão levantou para pregar a palavra. Eu estava ali sentado no banco, eu já abri a Bíblia no 121 de Salmos. O irmão folhou. Irmãos, é em Salmos, eu estou procurando aqui 121 de Salmos. Glória ao nome santo do Senhor. É assim, irmãos, nós às vezes não sabemos, mas o Senhor está operando no detalhe na nossa vida. Hoje o Senhor nos mostra, vamos ler no 2º livro de Reis. Glória ao Senhor. Segundo livro de Reis, no capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4, iremos ler, amados, do verso 38 ao 41. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. A morte que havia na panela é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Palavra do Senhor hoje, por certo, há entre nós, irmãos, irmãs, que nós já poderíamos agradecer o culto, porque o que você veio pedir, o Senhor já falou com a tua alma. Hoje o que o Senhor nos tem mostrado, essa história de Eliseu,
o profeta, que, irmãos, era um jovem que estava no pasto cuidando dos afazeres da fazenda, e Elias, na caminhada do profeta, passando por aquelas terras onde estava Eliseu, Elias olhou para aquele jovem, os irmãos, as irmãs conhecem essa história, olhou para ele e chamou ele que o acompanhasse. Como assim, irmãos? Aquele jovem não fez curso para profeta. Aquele jovem não frequentava a igreja de Elias. Mas o Espírito Santo de Deus, que hoje governa sobre nós, naquele tempo, pelos trabalhos do profeta Elias, operava obras grandiosas. E Eliseu, irmãos, não duvidou. Ele confiou no profeta, ele confiou no que haveria de fazer, sem saber ao certo de onde vinha o profeta e para onde iria. Se despediu da casa dele, fez algum evento ali de agradecimento ao pai e à mãe e seguiu com o profeta. Acompanhou Elias até o tempo em que ele, acompanhando o profeta Elias, eles tiveram que passar de uma banda a outra, de um rio, e Elias, homem tomado por Deus na terra, feriu o rio com a capa, o rio se abriu e eles passaram a seco. Do outro lado do rio, vieram cavalos de fogo e levaram Elias aos céus. E a capa de Elias cai, Eliseu a toma, e para testar, estamos falando de maneira muito resumida, antes disso, pela ascensão de Elias, Eliseu rasga os seus vestidos, não é isso? E ele pega a capa que havia caído e fala: se há poder comigo, ele fere o rio novamente e o rio se abre e ele volta do caminho que ele tinha vindo. E por que, irmãos, que essas coisas se sucedem? Porque quem trabalha nas nossas vidas e quem prepara as coisas que há de ser para nós é o Senhor. Nós buscamos com as nossas forças, nós buscamos com o nosso entendimento, mas os planos de Deus são maiores do que o nosso, irmãos. Nós precisamos entender que o bom é buscarmos agradar o Senhor sobre todas as coisas, é buscarmos ter comunhão com o Senhor todo o tempo da nossa vida, seja no trabalho, seja nos afazeres da nossa casa, seja na escola, seja, irmãos, na atividade da nossa igreja, seja nos bancos da igreja, seja onde for, irmãos, nós precisamos buscar comunhão de contínuo com o nosso Deus. Se estiver na rua, que possamos cantar hinos, meditar na palavra do dia anterior, contar testemunhos dos favores do Senhor para as nossas vidas, porque, irmãos, é como um unguento, como um óleo de mirra. Quando você tem comunhão com Deus, aquele cheiro se expande, irmãos, e vai alcançando quem você menos espera, é alcançado pela comunhão que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você começa pelo teu testemunho, você começa pelo teu comportamento a dar exemplo de um servo, de uma serva de Deus na terra. Conforme nós já tratamos aqui, irmãos, pedindo oração, esses dias um casal de médico foi até a minha casa, esteve por um período comigo, com a minha esposa, e eles falam: mas que negócio é esse de igreja que você tanto fala? O que é a tua igreja?
Eu falei, olha, a nossa igreja que nós frequentamos você podia tirar o nome dela e colocar pronto-socorro na porta, porque é um pronto-socorro. As pessoas chegam com diversas necessidades e ninguém fica julgando se ela é da igreja A, da igreja B, não fica julgando se ela tem condição, se não tem, se ela está vestida de tal maneira, ou se ela fala bonito, se ela fala feio. A gente tem a missão de levar a mensagem de Jesus Cristo. E que os irmãos que atendem o culto, os irmãos que são membrados na nossa igreja, possamos, por esse trabalho, alcançar a salvação das nossas almas, ajudando que todos possam alcançar a salvação das próprias almas. Irmãos, até achei que eu tinha sido até leviano na maneira de me expressar. Passou alguns dias, ontem, a minha esposa estava na casa dessa médica e a mãe dela, que é uma senhora muito cristã, fervorosa, de um exemplo, de um testemunho exemplar, entretanto ela segue ao Senhor por uma outra fé na igreja romana, e nós, irmãos, com muito cuidado, porque nós temos que dar testemunho, mas também não podemos causar escândalo. E essa senhora chamou minha esposa e falou assim, olha, Débora, eu preciso te confessar, eu estou assistindo o culto da igreja de vocês, que coisa linda, né? É uma paz quando a gente assiste aquele culto. Irmãos, devemos procurar estar no centro da vontade do nosso Deus, irmãos. E hoje a palavra do Senhor vem para nós. Ainda que você esteja por caminhos tortuosos, ainda que você esteja afastado dos caminhos do Senhor, você veio num bom lugar. Ainda que essa palavra alcance quem nos acompanha pela internet, mas você está num bom lugar, porque aqui o Senhor fala pelo exemplo das Escrituras, que ainda que haja morte no teu caminho, o Senhor decreta vida para os céus. O Senhor decreta vida na tua vida, minha irmã. O Senhor decreta vida nas nossas vidas, irmãos, porque o plano do Senhor é maior do que o nosso. A morte estava decretada na vida dos filhos dos profetas. Não eram qualquer pessoa, irmãos. Eram filhos dos profetas. Eram homens que estavam sendo preparados por uma obra na terra. Entretanto, havia um decreto de morte. Ainda que haja decreto de morte no nosso meio, o Senhor tira e coloca vida no meio de nós, irmãos. E veja um exemplo de Eliseu. Ele não profetizou para aquele caldo. Ele colocou farinha, porque com a farinha ele transformou a natureza daquele caldo. Se nós voltarmos alguns versos atrás, outros profetas chegam a ele e falam, olha, o lugar que nós estamos é muito bom, mas as águas são amargas. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. E o profeta, ele não declarou, ele não profetizou. Ele foi lá e derramou um pouco de sal na nascente, a água amarga se fez doce, pura e cristalina. Qual é o tempero que te falta, minha irmã? Qual é o tempero que nos falta, irmãos? Seria um glória? Seria uma busca incessante pelo Espírito Santo em nós? Seria a fé que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Haveria, irmãos, algo impossível para nós? Haveria alguma causa impossível na tua vida que Deus não pudesse fazer doce o que é amargo? Que possamos, irmãos, estar em comunhão neste culto, que possamos estar em comunhão para receber essa palavra. Em poucos instantes o servo de Deus virá fazer a oração de agradecimento, que o teu coração esteja derramado e confiante que você está na presença do Deus que fez os céus e a terra. Tá boa essa palavra, irmãos? Será que nós, por essa palavra, podemos confiar que mal nenhum chegará na nossa tenda, irmãos?
Hoje o Senhor não te pede que você despeja farinha nem sal, mas hoje o Senhor nos convida a clamar, a buscar o Espírito Santo para que estar junto de nós. Que você possa, das nossas bocas, sair palavras de libertação, porque é o Senhor quem modifica a estrutura natural das coisas, mas assim fazendo, Ele edifica a tua vida, Ele edifica a tua família, Ele edifica uma cidade, Ele edifica uma nação, irmãos. Esse é o poder do nosso Deus. Dá para descansar no Senhor por essa palavra? Dá para confiar que sobre todas as coisas há a vontade do Senhor em te beneficiar? Você foi surpreendida com alguma coisa que te tirou do fluxo natural da tua vida? Pense na vida de Eliseu, que saiu do campo para ministrar como profeta. Não importa como você está, como está a tua vida, é a vontade de Deus na tua vida, nas nossas vidas, para uma grande obra na terra, irmãos. Dias de paz, de prosperidade, no centro da vontade do nosso Deus. Essa é a palavra, que saiamos daqui confortados e confiantes, que ainda que haja a morte preparada, o Senhor tira a morte e coloca a vida, e vida com abundância. Esta é a palavra, irmãos. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Rodrigo, o servo de Deus virá à frente, orar por nós. Em comunhão, agradecemos esse culto com oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai que habitas no céu, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que voltamos, Senhor, aos teus pés em oração agora para agradecer pelo culto que tu nos tem dado, pela nossa irmandade, Senhor, que com alegria, ainda que enfrentando, ó Deus, algumas dificuldades, veio na tua casa, Senhor, oferecer a Deus um culto de adoração à tua santidade. Queremos crer que em outros lugares, em outras denominações também, nesse momento, há um povo teu clamando, adorando ao Senhor de todo o coração. Permita, Deus, que a mesma presença que está aqui junto de nós, possa estar também junto dos teus filhos, onde estiver, Senhor. Te damos graça pelos músicos, pelo organista, pelas musicistas que tu tem preparado nessa noite para louvarem a Deus com seus instrumentos, pelos obreiros na portaria e o teu servo, Senhor, que tu tens colocado diante de nós como porta-voz teu na terra essa noite. Bendito Deus, vai caindo a tarde, vai chegando a noite e o nosso coração ferve, Senhor, de alegria, de saber que podemos estar na tua casa, como disse o salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Senhor, Ele amava tanto a tua casa, Ele amava tanto a tua palavra, que dizia uma coisa, almeja o meu coração e eu a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ó Deus maravilhoso, essa é a nossa alegria, esse é o nosso encontro social, essa é a nossa festa, é estar reunido com os nossos irmãos para glorificar o teu nome. Senhor, como pode alguém compreender na terra o que fazemos aqui? Cremos por fé que o teu Espírito Santo vem aqui onde nós estamos, Senhor, e toma uma boca na terra e fala com a nossa alma. Isso é coisa de Deus, isso é mistério de Deus. Muitos não compreendem, mas nós sentimos a tua presença no nosso coração. Senhor, se alguém entrou aqui entristecido, desorientado, Senhor, e agora o que vai ser da minha vida? Faz com que creia na tua palavra, Senhor. Glória a Deus nas alturas. Idaiamuia, laia. Glória, glória a Jesus.
Faz com que creia na tua palavra e que saiamos daqui com a certeza viva, no lugar da morte, Deus já colocou vida, e vida com abundância. Dá-nos, Senhor, uma noite de descanso em paz. Te agradecemos pelas ofertas. No sábado de manhã tem culto novamente para as nossas irmãs. No domingo tem culto de manhã às 10, às 18h30. Traz o teu povo para a tua casa. Todos indistintamente, Senhor, são bem-vindos aqui nessa congregação. Abençoa agora no término, no clamor do círculo de oração, pelas causas impossíveis, o teu servo a quem tu vai usar para levantar esse clamor, e a tua igreja que vai clamar por essas vidas. Senhor, eu tenho um voto particular contigo, que não tem nada com a tua igreja, mas eu tenho compromisso com o meu Deus, que fiz, irmãos, que todas as vezes que dobrasse o meu joelho em oração, eu não me esqueceria de orar pela Camilinha, bebezinha de 1 ano que está com câncer, e pela irmã Ju, a cunhada do irmão Wayne. Senhor, apresentamos a Camila na palma das tuas mãos. Senhor, haja cura na vida dessa criança. Kalima, Yeshua lá, Silamuka Yandala Salá. Senhor, tu tens a cura, tu tens a saúde na tua mão. Da mesma sorte a Ju, Senhor, visita ela agora onde ela estiver, que elas duas recebam saúde no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, Senhor, no poder da oração. Assim, dá-nos mais um hino e despeça-nos no término de tudo na paz de Deus. Pedimos as tuas bênçãos e elas ainda pedimos sobre os nossos irmãos que nos visitam, independente de igreja, que sejam todos bem-vindos e que saiam daqui visitados pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, bendito por toda a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Esses seus avisos. Mara, a lista de presença de oração aqui. Ah, peraí. Não, vai ficar com você então já. Hoje é dia do Cleiton, tá bom. Essa é de quarta, né, mamãe? Tá. Glória ao Senhor. Em agradecimento a este culto, irmãos, vamos cantar o hino 129, 129.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Deus abençoe os irmãos, as irmãs que estiveram presentes, aos irmãos que nos acompanham pela internet. Há entre nós algum irmão, alguma irmã que veio pela primeira vez hoje congregar conosco? Primeira vez de alguém? Da irmã? Seja muito bem-vinda, viu? Se a irmã não gostou de alguma coisa, a culpa é do irmão Rodrigo. Se ficou tudo bem, é eu mesmo. Então, estou brincando. Que sejam todos bem-vindos, irmãos. A casa aqui é para nós adorarmos a Deus. Então não tenha medo. Tem muitos que têm medo de errar na presença de Deus por estar numa igreja que não é a costumeira, onde você é membrado. Aqui nós estamos para adorar a Deus sobre todas as coisas, tá bem? Ao terminar o culto, os irmãos ficam onde estão. Nós iremos clamar pelas causas impossíveis. É um tempo de nós clamarmos, irmãos, para alcançar os milagres e o Senhor fazer obra no nosso meio. O Senhor fez no passado, faz no presente e continuará fazendo no futuro. Tá bem assim? Então, irmãos, terminando o culto, os irmãos ficam onde estão. Nós iremos orar ao Senhor e depois os irmãos podem, saindo primeiro as irmãs dos fundos, depois as irmãs desse corredor, os irmãos saem em sequência. Tá bem assim? No próximo dia 1 de novembro. É isso, irmão William? Será a ordenação para o Ministério de Ancião às 18h30 na igreja de Itapevi do nosso irmão William. Ele foi orado, confirmado no último domingo e tem prazer para que sejamos juntos no próximo dia 1º de novembro às 18h30 em Itapevi. Será uma grande festa. Ele prometeu fazer um banquete para nós lá, é verdade, irmão William? Até um jantão para nós lá, não? Vai? Ele é magrinho assim, mas come, viu, irmão? Tem um bom gosto para comer, que é uma beleza. Tá bem? Que a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, conselho da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, permaneçam então aí no mesmo lugar. Eu recebi um pedido de oração, agora mais cedo, antes do culto. Então virão as duas irmãs, a Karine e a Ayla, com a sobrinha. Vem aqui em cima. Eu só peço a Irmandade que clame. Como ela é uma criança, tem um pedido especial por essa criança, por algum tormento, alguma coisa espiritual que tenha atormentado a criança às noites. Então ela vai subir aqui com as tias, servo de Deus vai clamar, e esse espírito vai embora hoje, no nome do Senhor Jesus. Pode subir, irmãs. E a ordenação dos nossos irmãos diáconos, nós vamos marcar nos próximos dias para a Irmandade, tá bom? Deus preparou 6 diáconos para essa casa de oração. Glória a Deus. Pode subir, irmão, pode subir. Nosso irmão Cleiton, um dos nossos diáconos, vai fazer o clamor por nós. Amém. Está uma amiga ali? Como ela chama, irmão? Não está? Então você ora por ela. Apresenta todos e por último ora ela. Você põe aí, Ana Laura? Pode ficar no meio aí, pode vir mais pertinho dele assim. Está no caderno? Está no caderno? Está, né? Tá. Vai lá, Cleiton. Oremos em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e também da terra, Senhor, numa só fé, numa só comunhão, num só propósito, ó Pai. Pai, redobramos, Senhor, a nossa comunhão nesse momento, para aclamar, Senhor, para tocar nos céus, Pai eterno e justo, que o Senhor, meu Pai, venha estender as Tuas mãos potentes, Pai, sobre esta igreja na noite deste dia, ó Pai, porque a Tua palavra diz, meu Pai, que os Teus ouvidos não estão agravados e nem os Teus braços estão encolhidos, para que não possa abençoar o Teu povo. Pai eterno e justo, nós Te pedimos, Senhor, nós Te clamamos, porque somos Teus filhos, ó Pai, herdeiros do céu, meu Pai, por graça e por misericórdia, ó Pai eterno. O Senhor colocou a fé dentro do Teu povo, ó Pai. Ouça-nos nós, meu Pai, por amor do Teu santo e glorioso nome, meu Pai. Pai eterno e justo, eis esses nomes, meu Pai, que estão aqui, meu Pai, neste papel. Mas o Senhor é o Deus que sonda o coração do homem. O Senhor é o Deus, meu Pai, que sonda as causas impossíveis. Meu Pai,
Alguma causa impossível nesta noite para o homem, mas para o Senhor, meu Pai, se torna possível neste momento. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço também, Senhor, se houver algum demônio, Senhor, rondando esta igreja, que pelo poder da tua glória, da tua unção, meu Pai, venha acabar, venha consumir este mal que tem cercado a tua igreja, meu Pai, porque o povo nasceu para a glória ao teu nome, Pai eterno e justo. Aleluia, glória a Deus, bendito Rei da glória. Derrama o teu fogo santo, meu Pai, sobre o teu povo, aleluia, glória a Deus, bendito seja o teu nome. Pai, te rendemos graça por tudo, pelo andamento do hino, Senhor, pela tua santa palavra, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesta noite. Eis esses nomes, meu Pai, Leonila, família, Cirlei, glória a Deus, família, Ana, depressão e causa, Marli, causa, glória a Deus, Cleo, causa na justiça, Verônica, cirurgia no útero, glória a Deus, aleluia, Vinícius, glória a Deus, aleluia, Conceição, Dona Diva, libertação, Simone, causa, e Augusto, Senhor, nós apresentamos esse nome, Senhor, que está no papel, mas o Senhor é o Deus que conhece a causa, Senhor, o oculto e escondido, ó Pai, que toda obra, meu Pai, maligna do Satanás, meu Pai, obra de feitiçaria, Senhor, obra, Senhor, que o inimigo tem colocado no meio do teu povo, Senhor, pelo poder da tua glória, venha ser desfeito agora, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pai, eis aqui esta criança, Senhor. Pai, querido, o Senhor fala que delas é o reino dos céus, ó Pai. Pai eterno e justo. Ana Laura, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Espírito Santo, entra no coraçãozinho dela, na mente. Se tiver algum trabalho contra a vida dela, aleluia, algum espírito que ronda a vida dela, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, coloca a paz no coração dela, vida na tua presença, Senhor, usa da vida dela na tua obra, Senhor, dê o dom da música a ela, Senhor, para ela te servir na terra, em nome de Jesus Cristo, todo o mal venha cair por terra agora, em nome de Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus, Deus que abençoe a toda a Irmandade, um bom restinho de semana. Vamos sair nas irmãs do fundo primeiro, por favor. Deus que abençoe, obrigado por vir.